Só começar a gravar. Pessoal, boa noite. A Estela vai ler. Então, é a apresentação do trabalho, tá? Outra coisa, não adianta acadêmico me mandar trabalho pelo meu WhatsApp, em cima da hora, e dizendo que não vai apresentar, sem justificativa nenhuma, tá? Porque a nota é pela apresentação, né? Então, não é bem assim, né? Sem justificativa, sem nada, não tem como eu considerar, né? A coisa é séria, né? Não é brincadeira. Galera, quem quer apresentar primeiro? Eu e as meninas. Então, Eu, pode começar. Tá. Tá? Então, eu sinto muito, né? Por favor, né? Deixa eu só... Deixa eu só tirar aqui. Podem se organizar, hein? A gente tá tentando colocar aqui, tá, professora? Tá bom. Deixa eu pegar aqui. Quanto que vale esse trabalho? Vocês lembram? Eu acho que 1,5, professora. Deixa eu olhar lá no meu... Peraí, que eu vou olhar no meu planejamento enquanto isso. Para eu não dar nota errada. Pedagogia está aqui. Hoje é o estudo de caso, né? Sim, hoje é a entrevista. Uhum. Deixa eu só abrir aqui o planejamento. Ah, vale 1, tá? É 1 que vale. Porque a... Quer dizer, ó, deixa eu somar aqui para você. Deixa eu só somar aqui. Ó, o PI, que é o projeto integrador, vale 2. A prova interdisciplinar vale 1. Dá 3. 3. Daí a prova vale 4. Aí daí dá 4, 5, 6, 7. Ju, você consegue colocar a apresentação? Eu não tô conseguindo. E daí a nota de participação é 1. Eu pedi 2 trabalhos, né? Um do livro também. Nota de participação 1. E daí os trabalhos, cada um vale 1. E vai dar 2. Ok. Podem começar aí, meninas. PI. Só um pouquinho, professora, que eu estou procurando... Então, nota de participação saiu aqui. 1. Estudo de caso 1, livro 1. Deu. Bem isso. Gente, me manda lá no WhatsApp de novo. Não está compartilhando aí, pessoal. Tem que... Tem que se resolver aí. Vocês estão me escutando? Sim. Só um pouquinho, que acho que foi no computador aqui que deu uma travadinha. Só um pouquinho.
Participação, né? Estudo de caso 1, leitura 1. Então, vamos lá. Só um pouquinho. Que deu um problema no computador. Tem algum outro grupo que já está organizado para se apresentar? Senão nós vamos nos alongar, hein? Ju, você quer mandar? Não, foi só tava tentando entrar aqui, professora, no... Pois é, mas já são 4 minutos já. Não, a gente se atrasa muito. Ai, já acho. Quem é o próximo grupo que pode apresentar, que já está mais organizadinho, daí as meninas vão se organizando? Quem pode? Espera aí, eu vou colocar aqui no computador para elas, professora. Pronto, a gente já conseguiu, estamos colocando, professor. Colocando aqui. Pronto, tá aparecendo? Menina? Sim, tá aparecendo. Tá aparecendo, Luana. Beleza. Eu vou deixar o microfone ligado para mim conseguir falar com vocês, tá? Tá. Então, a gente fez 2 entrevistas. O meu nome é Jennifer, eu fiz junto com a Estela, com a Juliana, com a Heloísa e com a Ana. Nós fizemos 2 entrevistas. Os nomes que a gente vai falar aqui é fictício, mas as histórias são verdadeiras. Pode passar para o próximo. A Estela quer começar ou posso falar, Estela? Você tinha dito que queria fazer? Pode falar, eu combinei com as minhas de fazer os 3 últimos que precisa de explicação melhor. Tá. Quando a entrevistada entrou no ensino fundamental 1, os professores notaram que havia algo de diferente com ela, pois enquanto vários colegas dela que se esforçavam e sentavam nas primeiras carteiras como a entrevistada tinham notas altas e ela tinha notas baixas, que chegava até poder reprovar. Ela tinha uma dificuldade muito, muito grande na escola. Ela tirava notas baixíssimas e ela tinha uma compreensão assim muito baixa no QI que as pessoas que normalmente é normal ter, sabe? Pode passar. O Miguel tem 5 anos e ele é um garoto inteligente, carinhoso e muito carismático. Adora brincar de bola e é muito apaixonado por rock e por carros, principalmente os antigos. Ao nascer, Miguel já mostrou ser um grande guerreiro. Após 2 meses internado, ele foi para casa, mas ainda não sabiam que ele era uma pessoa com deficiência. Começamos a perceber algo diferente quando Miguel chegava em casa e começava a passar mal toda vez que mamava. Foram feitos uma série de exames, então foi diagnosticado com intolerância à lactose e síndrome de Down. Então, nesse caso, a gente descobre que quem descobriu a deficiência do Miguel foi a família dele. Diferente do próximo caso, que é da outra aluna ali. Pode passar o slide. Após várias avaliações e a estudante não conseguir atingir a nota como devido, e os profissionais da educação verem como a aluna se esforçava, chamaram os pais dela e conversaram sobre o que acontecia dentro da sala de aula e que deveriam levá-la a um especialista. Porque, assim, no caso dela, os professores e educadores que descobriram que ela tinha alguma dificuldade ali. No caso do João Miguel, quem descobriu foi os pais. Então, assim, um portador de deficiência, normalmente, não necessariamente você vai saber que ele tem uma deficiência quando ele é criança.
Às vezes você pode descobrir ao longo da vida dele. Pode passar. Seu primeiro ano de idade foi totalmente normal, mas a partir disso passamos a levá-lo em consultas de fonoaudiologia e fisioterapia. Infelizmente não obtivemos nenhum efeito positivo, então decidimos parar as consultas, pois acreditávamos que era cedo demais para isso. Aos 3 anos, Miguel começou a ir para a escola, o que foi de extrema importância para a socialização dele com as outras crianças. Porém, infelizmente, nessa escola não tinha nenhuma profissional qualificada para os cuidados necessários, principalmente com relação à alimentação. Então, tivemos que tirá-lo da escola. Então, aqui a gente pode perceber que o Miguel, ele teve uma dificuldade maior porque ele não tinha especialistas por perto. Que nem... Gente, é muito importante, se a gente tiver um aluno que possui algum grau de deficiência, qualquer deficiência, a gente tem que estar preparado. O professor, ele tem que ter como auxiliar o aluno, né? E não foi o que aconteceu com o Miguel, por isso que ele teve que sair da escola. Hoje em dia é difícil você encontrar um professor que não tenha como tratar, não saiba como tratar um aluno com deficiência, porque a deficiência é normal. Né? É normal você pegar numa escola um aluno que tenha deficiência, então é muito importante que os professores saibam como tratar e como agir numa situação dessa. Pode passar. A mãe não levou a filha até o especialista de imediato, e ao final do 5º ano chamaram-na novamente para falar sobre o assunto. Disseram que iam passar a criança para o próximo ano, mas que a aluna teria problemas no futuro quanto ao aprendizado. Diferente do Miguel, aqui a gente percebe que a família dela não aceitou muito bem, porque não levou num especialista, não investigou o que estava acontecendo, porque assim, não é normal uma criança ter dificuldade, um grau muito alto de dificuldade, então você tem que investigar. Se um dia vocês forem pais e tiverem um filho que tenha deficiência, você tem que investigar. O educador, ele tá ali e ele vai perceber a dificuldade que o aluno tem e ele vai te comunicar. Só que não é obrigação do professor diagnosticar o aluno com alguma deficiência e muito menos obrigação do educador levar o aluno num especialista dessa deficiência. Isso cabe aos pais. Por isso que o que aconteceu ali foi que os professores falaram a dificuldade da menina, explicaram para os pais, mas os pais não aceitaram muito bem, não levaram ela em nenhum especialista. Isso acabou atrasando mais ainda ela, porque se ela tivesse o acompanhamento de um profissional ali do ladinho dela, se ela tivesse um laudo médico, né, comprovando qual era o grau de deficiência que ela tinha, ela conseguiria sim aprender e ela conseguiria sim passar de ano sem tanta dificuldade, porque ela deve ter sofrido muito estando na escola, com toda essa dificuldade e não ter um especialista ajudando ela. Pode passar. Já aos 3 anos e meio, encontramos uma escola em uma classe abaixo da sua idade. Sua readaptação foi um pouco mais difícil, pois sua convivência era apenas com pessoas adultas e já conhecidas. Os 2 primeiros meses de adaptação foram complicados pelos retrocessos de sua aprendizagem. Como Miguel falava muito pouco, ao ficar sem estímulos, ele voltou a se comunicar apenas com grunhidos e gestos. Felizmente, aos poucos e com ótimos profissionais, ele voltou a se desenvolver, compreendendo que sua aprendizagem deve ser feita de forma calma e compreensiva. Ele passou a amar sua nova escola e ela entrou em sua rotina. Então aqui a gente vê o caso do Miguel totalmente diferente, né, gente? Porque aqui ele teve uma dificuldade ali, mas ele encontrou profissionais que o ajudaram. Ele encontrou uma escola que tinha capacidade para ajudar ele. Então ele teve um grau assim de melhora muito alto, muito bom, porque uma criança com deficiência, ela precisa muito de um acompanhamento ali com ela precisa de alguém que auxilie ela, porque a criança tem uma deficiência, então ela precisa de uma ajuda, ela precisa de alguém ao lado dela. A gente vê que na outra escola, o Miguel não teve esse apoio, então os pais aceitaram a deficiência do filho, aceitaram a situação e resolveram escolher o melhor para o filho, que era colocar ele numa escola que tinha capacidade para ajudar ele. Pode passar. No 6º ano do Fundamental 2, a aluna foi passada por conselho de classe, e mais uma vez os professores, vendo a dificuldade da estudante, chamaram a mãe para conversar. E, infelizmente, mais uma vez, a mãe não a levou para o especialista. Aqui a gente vê o relato que o quanto a coisa poderia ter sido evitada.
se a mãe tivesse realmente aceitado e procurado um profissional para a filha. Porque não é o fim do mundo, não é um bicho de sete cabeças. A gente tem profissional nas redes públicas que cuidam de crianças que têm alguma deficiência. Então, a gente, como educador, a gente vai ter que ter um como falar para o pai, como dizer, porque o pai ele não aceita de primeira mesmo, é normal, mas a gente pode conversar e ajudar o pai a entender, explicar para ele como que funciona, explicar qual que é a melhor forma que ele pode fazer para o aluno, para melhorar ele. Aí vai do pai procurar ou não, né? Evitar a dificuldade dos filhos. Pode passar. É importante destacar que o Miguel é bem sistemático e ama a sua rotina. Devido ao caos que se tornou o mundo com essa pandemia, as escolas foram obrigadas a fechar as portas e, mais uma vez, nós vivemos em outro processo de adaptação. Passamos a procurar novamente auxílio de profissionais para ajudar no seu desenvolvimento. Atualmente, ele faz consultas com uma fono uma vez na semana e a sua fala já está se desenvolvendo cada vez mais. Como o Miguel tem síndrome de Down, em alguns casos da deficiência, a pessoa tem mesmo dificuldade na fala, mas não é uma coisa assim que impede que a pessoa nunca vai falar. Não, ela vai falar com acompanhamento profissional ideal, ela vai falar sim e ela vai conseguir se comunicar muito bem. É só ter um acompanhamento certinho ali. Então, se caso um dia vocês tiverem um aluno que tenha síndrome de Down, que os pais ainda não descobriram a deficiência, vocês comuniquem aos pais que se a criança tiver alguma dificuldade, com um especialista correto, ela vai conseguir suprir todas as dificuldades que ela tem e melhorar 100%. Depois de tantas vezes os professores terem alertado os pais, a mãe, no 7º ano a aluna acabou reprovando, e então assim a mãe levou ela no especialista. O médico, o psiquiatra, diagnosticou com déficit de atenção e o tratamento foi tomar o remédio Ritalina, fazer acompanhamento psicológico e uma vez por ano voltar ao psiquiatra. Pode passar. A escolinha foi vendida e tem uma nova administração e novos professores nessa grande confusão entre bandeiras vermelhas e amarelas durante essa pandemia. Foram ministradas aulas EAD, o que infelizmente não deu muito certo para o Miguel, pois era muito estressante para ele e foi tirada a parte que ele mais gostava, que era a brincadeira e a interação com as outras crianças. Voltando às aulas presenciais, ainda estamos em processo de adaptação às novas professoras. Ele novamente decaiu pela falta de estímulos, por ficar sem estudar e voltou a fazer xixi nas calças durante as aulas. Pode passar. As dificuldades que a entrevistada teve foi em questão do estudo e de prestar atenção na aula, pois qualquer barulho a distraía, e também o diagnóstico tardio, devido a ela ter sido levada muito tarde ao especialista. E até hoje a entrevistada ainda tem dificuldades em se concentrar, porque a audição dela é muito apurada e isso a desvia a atenção, mesmo com o remédio. E além de ter as dificuldades dentro da escola, o remédio faz com que o coração dela acelere e ela fique também mais ativa. Conforme o tempo vai passando, ele vai tendo melhorias e evoluções. A escola compreende que todo o processo de adaptação é complicada. E nessa mesma escola temos uma criança autista e mais uma criança com Down, mas não na mesma sala que o Miguel. A professora e a coordenação pedagógica se esforçaram para que ele possa acompanhar sua turma a sua turma. Elas agem com a devida paciência ao ministrar as atividades, pois têm a consciência de que ele tem mais dificuldade do que outras crianças. Pode passar. Outra intervenção que pode ser proposta para uma pessoa que tem déficit de atenção é a adaptação das atividades. Mesmo tomando remédio, algumas escolas ainda não aderiram à adaptação de atividades para os alunos que têm déficit. Essa pessoa que foi entrevistada, ela mesmo levando o diagnóstico para a escola não adaptou as questões de provas e atividades para ela, porque uma pessoa que tem déficit, mesmo com remédio, ela demora um tempo a mais para
para prestar atenção, para se concentrar ali, enquanto essa entrevistada também conhecia uma outra pessoa que tem déficit. E na escola, vamos supor, se tinha uma prova com 10 questões, eles diminuíam para 5, 6 questões. Aí aqui está dizendo que a gente usa o nome fictício, que as histórias são reais. E agora a gente vai fazer algumas perguntas para Juliana, que trabalha que, se eu não me engano, ela cuida do Miguel. Ou trabalha na escola que cuida do Miguel. Vamos lá, então, Ju. Ju, ele tem uma profissional especializada para auxiliá-lo na escola? Infelizmente não. Como na primeira escola que teve a irresponsabilidade, nós nos vimos obrigados a tirar ele da escola, ainda mais por causa da questão da alimentação, por causa da intolerância à lactose. Então, nós nos vimos obrigados a tirar ele da primeira escolinha. E a partir da segunda, ali já teve uma profissional mais qualificada, tinha feito pós-graduação na educação inclusiva, e atualmente, na escolinha que ele está agora, a professora não tem a pós, mas ela tem o cuidado que tem que ter com a criança com síndrome de Down. Obrigada, Ju. Agora mais uma. Ele estuda em uma escola normal ou especializada? Ele estuda em uma escola normal. Obrigada. A 3, então, a pergunta 3. As crianças da classe dele têm a mesma idade que ele? Não, ele foi colocado a uma classe abaixo da idade dele, ele tem 5 anos e estuda com crianças de 4 anos. Ju, com quantos anos ele começou a ir para a escolinha? Ele começou a ir na escola com 3 anos de idade e foi consecutivamente mudando, dando as pausas necessárias para ele, e as adaptações sempre foram um pouco mais complicadas devido às mudanças. Ele se adaptou bem na escola ou demorou para se adaptar? Demorou muito, né? Foi um processo um pouco complicado. Nós tivemos que rever algumas questões, porque ele é muito ligado à rotina, então depende muito do jeito que, a cada escola nova que a gente vai colocando ele, nós precisamos fazer o tempo dele, fazer tudo com o tempo dele. No primeiro dia, a gente deixou ele apenas 30 minutos dentro da sala de aula, sozinho. No outro dia, a gente deixou 1 hora, e assim, consecutivamente, até ele se adaptar 100%. Ainda ele tem alguns retrocessos na aprendizagem devido à mudança da rotina, mas agora, atualmente, na escolinha que ele está indo muito bem. Está fazendo tudo certinho. Tem alguma criança com outra deficiência, desculpa, outra deficiência na sala dele? Na sala dele, não, mas na escola nós contamos com uma criança autista e uma outra criança com síndrome de Down, que está numa sala, 2 salas acima da dele. Agora, a gente quer saber se alguém da turma tem mais algumas perguntas ou se a professora tem algumas perguntas para a gente. Não, depois eu vou fazer só algumas considerações. Alguém quer perguntar, pessoal? Fiquem à vontade. Não? Vocês querem que eu pare de apresentar aqui? Ou deixo ainda? Só põe lá no primeiro slide, fazendo favor. Fala no primeiro slide. Pessoal, eu já vou fazer algumas considerações. Na capa ou aqui? Não, na primeira folha, primeira. Isso, deixa só ali um pouquinho para eu pegar os nomes. É a Estela. A Juliana. A Heloísa, a Ana e a A Heloísa. E a Ana. E a Jennifer. Tá. Pessoal, pode tirar agora. Então, eu vou fazer algumas considerações, né? Primeiro, o bebê, quando ele nasce com síndrome de Down, o médico já dá o diagnóstico na hora que ele nasce, né? Por quê? Porque ele é a trissomia do 21. Hoje, já dá para detectar
no ventre se a criança vai nascer com síndrome de Down ou não. É muito difícil o médico errar, né? Por quê? Porque a síndrome, toda síndrome é um erro genético. Então, é um erro lá no 21. Nós temos 22 pares de cromossomos. Então, é 22, né? Será que eu falei besteira? É 22. Então, lá na trissomia do 21 nasce 3 cromossomos, tá? E, claro, o estudante com síndrome de Down, ele também vai ter lá síndrome leve, moderado, severo, e a mosaica, que é mais leve, né? Nem todos conseguem falar, nem todos conseguem aprender a ler e escrever e tal. Como eu vou dar uma aula sobre síndrome de Down, eu não vou me alongar muito. Então, só algumas questões aqui para vocês, tá? Algumas dicas na apresentação. No primeiro slide, vocês devem colocar sempre o nome da faculdade, o nome do curso, o nome da matéria, e o nome de vocês deve ser completo, né? Isso aí são algumas dicas. O nome da professora e tal. Quando vocês forem apresentar trabalho, nós temos que evitar de ler. Você pode até ler, mas depois explicar. Outra coisa, nós não utilizamos mais a palavra portador e nem necessidades especiais. Hoje é PCD, é pessoa com deficiência. Nós podemos encontrar documentos que ainda tragam a questão de portador, a questão de pessoas com necessidades especiais, mas nós vamos fazer referência a esse documento. Deixa eu ver aqui mais. Cuidado com alguns vícios de linguagem, que isso nós podemos melhorar. Eu também tenho, todo mundo tem, né? Você. Então, é a gente. Outra coisa, hoje se evita falar aluno. Hoje é falar estudante. Porque existem algumas críticas em relação à palavra aluno. Em questão de processo de aprendizagem, de escola, né? Então, é um estudante. E não é ensino EAD, gente, tá? É remoto. Ensino EAD é quando eu faço matrícula para fazer um curso 100% EAD, tá? Então, nós temos lá o ensino EAD, o híbrido e o remoto. Esse, por exemplo, o nosso é remoto, né? Eu dou aula na PAI para as crianças, é remoto. EAD, 100%, a pessoa faz tudo à distância. E o híbrido é quando você faz uma parte em casa e uma parte na escola, ok? Mas, assim, excelente o trabalho, a proposta, né? A nota de vocês é 1 e tal. Isso aí são só dicas para melhorar a apresentação do trabalho, tá? Outra questão que eu observei no texto, tinha alguns parágrafos sem vírgula, né? Então, prestar atenção, ler o texto certinho, né? São algumas dicas aí, ok? Mas, né, vocês trouxeram 2 casos bem complexo, né, que é a questão da síndrome de Down. Eu tenho um menino com síndrome de Down que eu atendo, e assim, ó, ele tem bastante dificuldade, ele está com 7 anos agora, ele tem bastante dificuldade na fala, mas ele adora participar das atividades, ele é bem atento, né? Ele é bem atento. Mas eu já tive pessoas com laudo, né, de síndrome, diagnóstico de síndrome de Down, ter autismo,
Então, não existe um DAO igual, né? Cada um tem as suas especificidades. Outra coisa, déficit de atenção e hiperatividade, hoje, eles não entram mais na lei de inclusão. Tá? Eles não são considerados mais estudantes de inclusão, mas as escolas têm que acolher, às vezes precisa fazer alguma atividade diferente, e alguma questão assim. Ok, pessoal, mais alguma coisa, mas parabéns pelo trabalho, excelente. Tudo que eu falei foram dicas, né? São dicas. Ok? Mas alguém quer comentar alguma coisa? Alguém do grupo? Não? Ninguém quer comentar? Nada? Tá tudo certo? Achei bem bacana o trabalho delas, professora, só parabenizar mesmo. Ficou muito bom. Também achei excelente, né? Excelente. Ok? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Próximo grupo, quem é? Então, a nota foi 1. Professora, Oi. eu, a Andressa e a Vitória. Eu vou colocar aqui para apresentar, tá bom? Porque a Vitória está ali só arrumando aquele cabelo. Qual é o problema aí, Vitória? Não escovou o cabelo? Eu cortei sozinha, prof. Daí tá assim. Ai, mas credo. Vai no cabeleireiro, moça. Não, vocês, o cabelo bonito fica estragando o cabelo. Eu gostei. Andressa. Tá sossegada aí, Andressa? Tô de boa, Vamos lá. Tá tudo certo? Sim, professora, peraí. Tão devagar, né? Meu Deus. Tão devagar hoje. Pelo amor de Deus, não dá não. O Meet é difícil. O que é difícil? Esse Google Meet, professora, muito difícil. Vicky, você consegue abrir? Eu não tô conseguindo, não. Tem que abrir o material primeiro e depois colocar lá, apresentar agora. Eu vou abrir, peraí. Eu entendo vocês, meninas, porque o meu tava travando muito. Ele ia entrar, daí de repente saía. É. Pera. Vamos ver se você está vindo. Sim, foi. Deu certo? Isso, agora dá isso. Boa noite. Nosso trabalho é sobre a classe. Ela é fundamental. E eu, Andressa, Mas por que tem mais uma ainda? Vocês vão passar. Ok. Ô, Bianca, quem for falar, desliga, só fica com o microfone ligado quem for falar. Está dando muito eco, eu também vou desligar o meu. E quem for falar, tem que falar bem perto do microfone, tá? Eu vou desligar aqui o meu. Bia, desliga o microfone. passa para o próximo slide, Vicky, por favor. Vitória. A Renata Bassa, ela é uma jovem de 19 anos. Bom, na época, né? Porque foi feito o documentário dela, e no documentário, na época, ela tinha 19 anos. E ela é uma das poucas pessoas com síndrome de Down que se formou em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Com 6 anos, ela iniciou numa escola pública e ela fala que ela nunca se sentiu excluída, porque ela se dava muito bem com as amigas dela. E aí a mãe dela foi aconselhada por uma universidade a colocá-la numa escola pública, e ela conseguiu que a filha tivesse um acompanhamento específico durante todo o ensino fundamental. E ela foi alfabetizada com 8 anos e acompanhava muito bem a turma. Pode passar. Vi, você que está no slide errado. Isso.
Ela conta que na mudança do ensino fundamental para o ensino médio foi um período bem desgastante, porque ela perdeu o ritmo, ela não estava conseguindo acompanhar direito. Ela teve dificuldade em fazer amizades, porque a escola era muito grande e ela acabava se perdendo. E as aulas que ela não sentia, ela tinha aulas que ela não se sentia capaz de acompanhar, só que havia algumas aulas como biologia que ela adorava. Pode passar. Então, assim, a educação inclusiva, ela nos obriga a repensar o ensino como um todo. E a Constituição Federal de 88, ela trouxe isso para a sociedade. Ela concedeu para a educação básica um direito para todos os alunos, para todos os brasileiros e para todos os estudantes, para eles poderem se adaptar melhor à escola. Então, todos os professores especializados e também os professores do ensino comum, eles fizeram um investimento para oferecer maiores condições e acessibilidades necessárias para esses estudantes, né, com PCD. Então, assim, o direito à educação é parte de um conjunto de direitos chamados direitos sociais, que tem como inspiração o valor da igualdade entre as pessoas. E a Renata, ela teve esses direitos, todos esses direitos concedidos. Ela conseguiu estudar por base desses direitos que a Constituição de 88 ofereceu para os estudantes. Pode passar, Vi. Vi, liga o microfone. Microfone, Vi. Então, a Renata, ela é uma menina. Entendi, professora, desculpa. Renata é uma menina que ela nasceu com síndrome de Down. A família dela descobriu ainda quando ela estava, a mãe dela ainda estava grávida, né? E quando ela descobriu que a menina tinha síndrome de Down, ela foi numa faculdade, se eu não me engano é onde ela trabalhava, e ela conversou com diretores da faculdade, com especialistas, e ela conseguiu que a menina tivesse um acompanhamento decente, né? No caso, que ela tivesse, além dos professores, ela tivesse um acompanhante a mais na sala de aula até o ensino médio. Então, durante todo esse período do ensino fundamental, pré-escola, ela teve todo essa ajuda. Porém, quando ela foi para o ensino médio, para ela foi mais difícil, ela teve algumas dificuldades a mais. Sobre a síndrome de Down, né? A síndrome de Down, ela é a pessoa normal, ela tem 46 cromossomos, no caso. E a Renata, né, ela possuía 47, então ela tinha uma síndrome, que é uma alteração genética. Portadores de síndrome de Down, eles têm algumas características que são bem destacadas. Assim, você olha para a pessoa, você já vê que ela tem a síndrome. Ela tem olhos amendoados, o rosto redondo, né? Ela tem alguns problemas como cardiopatia congênita, né? E também a deficiência intelectual, que dependendo da gravidade da síndrome, ela tem um certo nível. No Brasil, né, a cada 600 ou 800 aí, nascimentos, uma nasce com síndrome de Down. E as crianças com síndrome de Down, as pessoas com síndrome de Down, elas têm uma personalidade um pouco mais afetuosa, né? Até é bem comparado que eles falam que esse cromossomo a mais que ele tem, né, é o cromossomo do amor. Então, você pode ver se você conhecer uma criança com síndrome de Down, uma pessoa mesmo, porque acaba que, por mais que ela cresça, assim, ela tem esse espírito, sabe, de criança, ela sabe amar, ela sabe entender você. Então, ela é uma criança, uma pessoa muito especial. E ela é muito amorosa mesmo. E na escola, né, a criança precisa ter um acompanhamento por conta das suas dificuldades congênitas, comportamentais. Então, por esse motivo, além dos professores, é essencial que a família, os profissionais que trabalham com a criança estejam sempre presentes. Na escola, eles precisam ter estratégias de aprendizagem, então é muito importante que seja realizado todo um processo, um planejamento pedagógico, que
para que a criança tenha toda uma estrutura para que ela consiga aprender. A Mariana, ela teve isso até o ensino fundamental. Depois disso, ela sofreu bastante, porque no ensino médio ela perdeu tudo. Uma criança que tinha toda uma estrutura para crescimento, perdeu tudo no ensino médio, ficou totalmente desestabilizada, não sabia como continuar, né? Acabava não participando das aulas, teve bastante dificuldade em fazer amizades, e isso é uma coisa que, querendo ou não, com o acompanhamento, ela acabava conseguindo. Então, por isso que quando surgiram as leis, né, a LDB, as diretrizes de base, a LDB, a Constituição de 88, isso foi algumas mudanças nas leis, né, que fizeram com que a criança tivesse esse apoio na escola e também tivesse todo um direito durante a sua vida, até caso um dia precisasse se aposentar, só quando fosse mais idosa, no caso, né. Enfim, a gente colocou as referências e, para finalizar, a gente colocou essa figurinha aqui, é bem fofinha. Alguém quer fazer alguma pergunta? Professora, eu quero perguntar, né? Pessoas que ver, tem um documentário dela que é muito legal. As meninas podem até pôr um documentário, porque é muito interessante o documentário dela. Explica muito mais sobre a história dela, é muito interessante. A gente se apaixonou pela história dela. A história dela é muito legal. Alguma mídia social. Eu sei como ela está hoje em dia, né? Mas a gente acabou não achando. Mas a história dela é bem interessante, né? As pessoas, elas pensam que a pessoa com síndrome de Down, ela não é capaz de fazer as coisas. Que ela não é capaz de nada. Mas a gente sabe sim que são pessoas capazes de fazer as coisas. Eu vejo tem uma menina no TikTok que ela tem síndrome de Down e ela faz as receitas dela. Eu acho a coisa mais linda desse mundo. E eu tenho um afeto muito grande por pessoas com síndrome de Down, porque a irmã da minha avó, ela tinha síndrome de Down. E ela era uma pessoa, assim, incrível. Uma pessoa amorosa, sabe? E era uma pessoa muito inteligente. E aí a gente vê, né, que as pessoas, elas têm esse pensamento, mas não é verdade. A pessoa com síndrome de Down, ela não é incapaz de fazer as coisas. E quando fala, tipo, sobre trabalhar com crianças com síndrome de Down, acho que futuramente eu quero ter a oportunidade de trabalhar talvez com uma pedagoga hospitalar para poder entender melhor, porque eu acho que é uma área, assim, que eu ia gostar bastante de seguir, trabalhar com as crianças com síndrome. Eu acho muito legal, eles são muito fofos, tipo, de tudo, eu acho muito legal. Eles são muito apegados, né? São muito carinhosos. Pessoal, mais alguém quer comentar? Não? Pessoal, então, muito bom o trabalho de vocês, né? Parabéns. Só algumas considerações. Primeiro, palavra portador, meninas, por favor, não falem mais, né? Eu estou desde o primeiro dia de aula falando, então, por gentileza, tá? E uma outra questão em relação ao estudante, à pessoa com síndrome de Down, nem sempre eles são amorosos, né? Eu já tive um menino que eu atendia, que além dele ter síndrome de Down, ele tinha psicose. E ele pegou o cachorro dele e picou todinho. Então, depende, tá? Depende. Claro, né? Eles têm aquela carinha. Eu trabalho muito, eu já trabalhei com os adultos que não foram estimulados a tempo, porque lá atrás, né, antes dos anos 90, 2000, a criança que nascia com síndrome de Down, ela ficava em casa e só ia lá para as escolas especializadas, que a maioria dos municípios são as APAES. Daí lá com 7 anos eles iam para a PAE, né, sem ter feito nenhum trabalho de estimulação, sem ter feito tudo isso. Lógico que hoje é bem diferente, né? Hoje o bebê nasce, já vai para a estimulação necessária. É feito o teste do pezinho, que é muito importante. Todo bebê
É feito o teste do pezinho, mas muito mais eles. É obrigatório, né, fazer o teste do pezinho, ver o grau certinho, mas eu já tive estudante com síndrome de Down bem difícil de lidar, né? Essa mãe não queria, que ele não tinha acompanhamento psiquiátrico, porque ele precisava tomar algum remédio, tá? Às vezes ele chegava na escola todo arranhado e ele batia. Ele era maior, né? A única pessoa que ele obedecia era eu. Então, ele só ia para a escola quando eu estivesse na escola. O dia que eu não estava na escola, ele ficava em casa. E teve um dia que eu me atrasei e ele chegou antes do que eu. Ele pegou um menininho e socou. E socou. Tá rindo? Porque ele pegava os pequenos. Daí, aquele dia eu peguei ele e peguei o pequeno. Botei o pequeno na frente dele. Eu falei, agora bate que eu quero ver se tu vai bater nele para te ver onde é que tu vai parar hoje. Claro que eu não batia nele nada, só era durona com ele. Então, a única voz de comando que ele... Se ele escutasse, ele parava de fazer o que ele estava fazendo, era a minha. Né? Então, existem casos e casos. Por isso que o estudante de síndrome de Down, a pessoa que tem síndrome de Down, ela tem que ser acompanhada. Eu tenho a minha sobrinha, ela tem 5 anos, ela é uma fofinha, ela é um amor, ela é afetiva, ela é querida, tá? Ela é estimulada em casa, ela tem uma professora particular, né? Agora com a pandemia e tudo mais, tá? Mas não vão nessa... Esse ele dava o tapa mesmo que ele derrubava uma pessoa. Né? Vocês estão rindo? A única pessoa que ele obedecia era eu. Era só dizer, vou chamar a professora Edir, ele fazia, não. Mas eu era firme com ele, mas eu era bem afetiva com ele também. Eu era bem legal com ele. E daí teve uma vez que eles colocaram ele mais um na minha sala. Ele odiava aquele piá, odiava. Ele tinha ódio mortal. Nós fomos obrigados a tirar. Gente, eu não podia nem ir ao banheiro. Ele matava o outro. Ele tinha ódio daquele piá. Os dois não podiam se ver. Então, cada caso é um caso, né? Aqui em Curitiba tem um espaço Reviver. Procurem o espaço Reviver. Inclusive, foi feito aquele filme, né, do Síndrome de Down. Não sei se vocês já assistiram o filme do Síndrome de Down. E foi feita uma parte aqui em Curitiba, nesse espaço Reviver. São atores, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui na internet. São atores aqui de Curitiba mesmo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, só para passar para vocês, tá? Então, a minha sobrinha, ela é uma graça, né? Mas... Então, aqui, ó, quem se interessar, né, em se aprofundar, aqui está o espaço, Associação Reviver do Down, tá? Tem aqui os telefones, o endereço, o projeto. É muito bom o trabalho que eles fazem lá, né? Que de repente até um estágio, alguma coisa. Agora o filme, né?
Deixa eu achar o filme aqui para vocês. Vocês vão assistir esse filme aqui, ó. Deixa eu ver se deu certo. Procurem depois, ó, Colegas Dawes, Uma Aventura Possível. É muito legal esse filme, muito legal. Tem atores aqui de Curitiba mesmo, que são Dawes. Ok, pessoal? Mais alguma questão? Não? Muito bem, então a nota é um... Oi? Obrigada. Só isso. É isso? Tá ok, o próximo grupo. A Heloísa apresentou o trabalho? Ela Sim, foi no primeiro grupo. Ah, tá. Ah, tá ok, agora eu entendi. Próximo grupo. Boa noite, professora. Boa noite. Podemos apresentar? Pode, é você e quem, Isabela? É eu, a Camila, Michele e a Thalita. É Isabela... Isabelle. Isabelle? Isabelle e Fernanda. Ah, tá. Então, é a Isabelle, quem mais? Michele, Uhum. Camila Tá. e a Thalita. Uhum. Tá bom. Pode começar. Tá. Mas eles são fogo, a minha sobrinha é foguetinha. Estão vendo minha tela? Sim. Sim. Peraí, deixa eu ajustar. Então, tá bom. Nós fizemos, então, um estudo de caso com a Mirella Rodóximo. Aqui tem algumas fotos dela, tá? Mas ela nos autorizou, tá? A divulgar o nome dela e as fotos. Então, eu vou iniciar aqui. Então, aqui, como eu já falei, as acadêmicas que vão apresentar a Camila e a Isabelle, Michele e a Thalita, e na matéria de educação inclusiva, da professora Edmarice. Então, essa é a Mirella. Nós fizemos uma entrevista com ela, devido ao fato da pandemia, nós fizemos uma entrevista, assim, pelo áudio do WhatsApp mesmo, fizemos algumas perguntas para ela, e ela nos mandou os áudios, assim, com a resposta das perguntas que nós fizemos, né? Então, eu vou avançar aqui. Então, a primeira pergunta, né, pedimos para ela descrever um pouquinho sobre ela, sobre a sua história. Vou iniciar aqui com o áudio dela. Então, Chuchu, vamos lá. Então, eu tenho 46 anos hoje. Estão ouvindo? Sim. Sim. Tá. Sou tetraplégica há 28 anos. Não tenho nenhum movimento do pescoço para baixo. Então, membros superiores e inferiores, eu não tenho movimento. O 1 aqui é para descrever a pessoa. Então, já falei minha idade.
A minha deficiência foi em decorrência de um acidente de trânsito de carro. Fiz faculdade na Tuiuti. Na época que eu sofri o acidente, eu estava fazendo o segundo grau. Finalizei o segundo grau em casa, naquele sistema EJA. Então, eu estudava em casa, o professor vinha e aplicava a prova na minha residência. Essa foi a minha experiência logo em seguida do acidente. Aí entrei na faculdade, fiz faculdade de letras na Tuiuti, português e inglês. E vou falar a questão 2 em seguida. Então, aí a questão 2, né, é apresentar principais dificuldades reais que ela passou na área acadêmica, né, na aprendizagem. Vou soltar o áudio aqui. Então, o 2, apresentar principais dificuldades reais que ele ou ela tem, principalmente na área acadêmica, na aprendizagem. Então, na questão da aprendizagem, eu não tenho nenhum tipo de dificuldade. A minha necessidade é motora mesmo, é física. Então, eu preciso de alguém que escreva para mim, que faça as anotações, que, na verdade, o que eu preciso é de uma pessoa para ser os meus braços. A cabeça funciona normalmente. Durante a faculdade, eu tive um pouco de preocupação, como que seria para fazer as provas e trabalhos e etc. Na época eu usava um programa de voz que não existe mais hoje em dia, não funciona no português, só em inglês. Nesse programa eu conseguia fazer absolutamente tudo. Então, graças a Deus, na época da faculdade, eu tive essa tecnologia assistiva que me ajudou bastante. Eu ditava e ele escrevia tudo, então, para fazer trabalhos, etc., eu utilizei bastante. Também para pesquisa, eu podia pesquisar sozinha e tudo isso. Hoje, como esse programa não funciona mais, eu vou falando para as meninas o que eu quero pesquisar e elas escrevem para mim no computador. Então, na época da faculdade foi assim que funcionou. As provas, a princípio, era para eu ter uma pessoa da própria universidade que iria escrever para mim, eu iria ditando e a pessoa iria escrevendo, mas isso acabou não dando certo. Acabaram não tendo a pessoa para todos os momentos de prova, eu acabei fazendo com as minhas cuidadoras. Eu, desde que me acidentei, eu tenho uma pessoa que, na verdade, são várias pessoas, 5 pessoas que se revezam, 3 de segunda a sexta, uma no sábado, outra no domingo. Então, eu preciso de pessoas do meu lado 24 horas por dia. Então, eram elas que, na época da faculdade, faziam as provas para mim. Eu ditava, elas iam escrevendo. Então, aqui é um pouquinho da formação acadêmica que ela citou, né? Ela começou ali na Universidade Tuiuti, onde ela fez língua inglesa e literatura. Aí ela fez a pós de Educação Especial e Inclusão, na Tuiuti também. E depois na Positivo, Gestão Social e Sustentabilidade. E ela também fez um intercâmbio. Se eu não me engano, foi... Thales, você lembra onde foi o país? Se eu não me engano, foi no Canadá que ela foi. Eu não lembro muito bem, mas eu acho que é mais ou menos isso. Ela não ficou muito tempo, ela ficou uns 6 meses, por questão do clima e tudo, e como foi ela e uma enfermeira, né? Daí, por isso que ela não quis prolongar a questão do tempo do intercâmbio. Obrigada. De nada, amor.
Então, aqui, que intervenções foram realizadas, o que já foi feito, vai na Dala de recursos, faz fisioterapia, se ela tem profissional de apoio, a gente vai ouvir o áudio dela. Daí o 3, que intervenções foram realizadas? O que já foi feito? Vai na sala de recursos, faz fisioterapia, tem profissional de apoio? Então, na minha época ainda não se falava em profissional de apoio, na época que eu frequentei a faculdade. Como eu falei na resposta anterior, acabou não dando certo, que não tinha pessoa, esse profissional para me acompanhar sempre que tinha prova. Então, eu acabei me organizando para a pessoa que era minha cuidadora na época e escrevendo para mim. Isso acabou dando certo. Que outras intervenções foram realizadas? Para fazer o vestibular, foi feito dessa forma, uma pessoa da faculdade que escreveu para mim, eu ia ditando desde a redação, no vestibular, até todas as outras provas foram feitas assim. Sala de recursos, não é o caso. Faz fisioterapia, eu faço 2 vezes por semana, desde que eu me acidentei, mas é uma fisioterapia bem passiva, mais para alongamento. Pode parar. Quais intervenções ou proponham que poderia ser feito mais por essa pessoa? 4. Quais intervenções eu proponho? O que poderia ser feito a mais por essa pessoa? Então, na época eu acho que o correto seria realmente ter o profissional para escrever as provas para mim. Eu lembro de uma situação, por exemplo, eu tinha aula de latim e era um professor bem, assim, mais idoso, bem conservador e tudo. E a minha cuidadora, ela escrevia o A sem fazer o puxadinho para baixo. Então, às vezes podia aparecer um O. Eu lembro que o professor descontou muita nota porque ele achou que meu A era um O, coisa assim, sendo que não era nem a minha letra, né? Era da cuidadora. Então, acho que se isso tivesse acontecido com um profissional da área de pedagogia e etc., isso não teria acontecido. Então, acho que questão de intervenção seria isso. Também a Universidade de Tuiuti, o auditório, parte das apresentações, na época não tinha acessibilidade, não tinha elevador para subir. Então, quando eu participava das atividades no auditório, eu tinha que subir carregada com a cadeira de rodas, o que acaba sendo bem preocupante, né, de acontecer um acidente ou coisa assim. Hoje em dia eu sei que eles já instalaram um elevador, mas demoraram bastante. 6, referências. Daí eu acho que é com vocês. Então, se quiserem saber mais alguma coisa, podem mandar mensagem que eu respondo por aqui. Um beijo. Boa noite. Bom, então eu vou falar a respeito ali da questão, né, da situação que ela passou com o professor na prova, né? A gente vê ali, né, que o profissional, na época, ele não tinha toda a orientação, ele não tinha todo o conhecimento, e por esse motivo ele acabou até descontando nota dela. Não era ela que estava escrevendo, como vocês viram, ela é tetraplégica, então do pescoço para baixo ela não mexe nada. E assim, queria reforçar essa questão, né, da importância de todos nós, como profissionais, termos esse cuidado no momento da abordagem com a pessoa, como o profissional na época não teve. Então, até ela foi prejudicada em questão da nota, sendo que não era ela que estava escrevendo. E assim, quanto à história dela, uma história muito bacana, né, uma história uma pessoa muito forte, né, tudo que ela passou. E ali fica também uma aprendizagem para a gente, né?
que a maior dificuldade, a maior deficiência, ela não está no nosso corpo, mas ela está na nossa mente. Então, quando a gente vê um obstáculo e a gente acaba desistindo, ali a gente está mostrando uma deficiência, né? A gente não foi, talvez, além porque a gente não acreditou no nosso potencial. E a história dela é muito incrível nessa questão, né? Com toda a deficiência, ela ainda não desistiu. Então, eu vou falar ali sobre a questão 3 também, né, das intervenções que foram realizadas, né, como se ela tinha profissional de apoio. Então, como a gente pôde ver nos áudios dela, naquela época, as faculdades não davam e não tinham recursos para PCD, que precisavam de algum tipo de acessibilidade, algum tipo de apoio. Então, no caso da Mirella, ela teve ajuda, o apoio mais das suas cuidadoras. Mas e se ela não tivesse recurso financeiro para ter essas cuidadoras? Como seria a situação dela, será? Né? E hoje em dia até a gente pode perceber que houve uma melhora nas estruturas dos ambientes para receber pessoas que necessitam de alguma acessibilidade, mas acredito que muito ainda se precisa melhorar, né, para ter um apoio maior, tanto na estrutura física, quanto das pessoas, né? Não só nas escolas, nas faculdades, mas acredito que em qualquer ambiente seria necessário ter toda uma estrutura para receber esse tipo de pessoa. Eu vou falar um pouco da minha experiência com a Mirella. Eu trabalhei com a Mirella, eu fui cuidadora dela por quase um ano. Eu nunca tinha trabalhado com pessoa com deficiência. Foi uma experiência incrível. A Mirella, graças a Deus, tem uma parte financeira boa, então ela tem uma estrutura, a casa dela é toda feita para ela, né? O carro, ela tem elevador na casa, ela tem o guincho para levar ela para dentro do carro, para dar banho. Como ela falou, nós trabalhamos com uma equipe de 7 pessoas, ela não fica sozinha em nenhum momento. Ela é extremamente inteligente, eu aprendi muito com a Mirella. Ela faz, né, a fisioterapia, ela faz massagem, ela é uma mulher muito vaidosa. A experiência com a Mirella em si, comigo, tinha dias que eu saía chorando, assim, porque a família dela levou ela para os Estados Unidos, foi para tudo quanto é lugar na época para tentar fazer cirurgia, ela fez várias, né, e como a professora falou ali, né, de pessoa com deficiência, eu lembro que a Mirella brigava muito com a mãe dela, porque a mãe dela sempre falava, é especial, ou a pessoa tem um probleminha, e ela ficava muito pé da vida. Ela falava, mãe, não é desse jeito, eu já expliquei para a senhora, é pessoa com deficiência, né, ela é uma pessoa normal, não precisa falar com dó. Aprendi isso também, porque eles, né, ficam meio assim, não, ficam tristes, assim, quando a pessoa fala com uma dó, assim, né. Com a Mirella eu tive experiências também que ela sempre... como ela trabalhou com o prefeito Frutti, ela era secretária dele na parte da inclusão ali, sempre vinha um grupo de amigos com ela com deficiência que trabalhavam junto na prefeitura, é muito legal essa questão também. E a Mirella faz a campanha, essa vaga não é sua nem por um minuto, que ela teve um certo problema com uma pessoa, com uma mulher, que estava na vaga, então ela criou essa campanha. Gente, eu falo para vocês, se vocês um dia puderem conviver com uma pessoa com deficiência, é maravilhoso, eu aprendi demais, e como a Cami falou, ela é uma mulher muito forte, muito guerreira. Professora, muito obrigada.
Nós agradecemos. Como a Isa falou, a Mirella autorizou as imagens e, né, deixou falar o nome, né, como teria que ter uma restrição, eu pedi para ela. E sempre, se alguém quiser ir no perfil da Mirella, lá tem a história de vida dela, tudo bem certinho. Ok. Pessoal, alguém quer comentar alguma coisa sobre o trabalho das meninas? O que vocês acharam? Eu acho que foi um trabalho muito, muito bom e muito explicado. Parabéns, vocês fizeram um trabalho maravilhoso. Excelente, né, o trabalho das meninas. E, né, claro, felizmente ou não, né, ela tem, né, um amparo, né, financeiro que colaborou, mas tem pessoas que têm amparo financeiro e não se superam. Então, tem muitas pessoas que se acidentam e acabam se suicidando, tá? Acabam se suicidando durante o tempo. Nós temos a Associação dos Deficientes Físicos, aqui no Paraná, fica aqui no Alto da 15. Alguns vão se alcoolizar, outros vão se drogar, outros, né? Tem uma série de questões aí. Então, realmente, ela tem, claro, né? Mas mesmo assim, não é porque ela tem dinheiro, é porque ela teve, né, uma questão de um poder egóico, de uma força muito grande dentro dela, que talvez ela já tivesse. É aquilo que eu falo. Nós temos que ter reserva na vida, porque nós não sabemos o que vai acontecer lá na frente. Eu nunca esqueço, quando a minha sobrinha nasceu com síndrome de Down, eu tinha reserva, então eu consegui dar apoio para o meu irmão, apoio para minha cunhada. Daí logo em seguida veio o diagnóstico de câncer da minha irmã, eu tive que enfrentar. Tinha dia que eu não sabia se eu ia para a quimo ou se eu ia para o Hospital Pequeno Príncipe. Então, aquilo que eu falo, nós temos que ter reserva. E provavelmente a Mirella já era uma pessoa, né, que gostava da vida, e já então ela aprendeu aí se autossuperar, né? Uma história bem emocionante. Pessoal, mais alguém quer comentar alguma coisa? Professora, eu acho que, não sei se eu me expressei bem ali até, mas eu quis dizer no sentido de quando a pessoa, a maior deficiência nossa não está no corpo, né? Muita gente pode olhar e falar assim, mas ela tem uma condição financeira, tal. Mas não é assim. Mas imagine você, né, nascer com uma deficiência e você ter uma deficiência depois. Então, é muito difícil. Às vezes a gente passa por coisas... cada um tem um problema, cada um tem uma forma de ver o seu problema, e eu acho que nenhum problema é maior que o outro. Cada pessoa tem a sua, né, a sua história. Mas na situação dela ali, eu fiquei me imaginando, né, ontem a gente estava falando sobre o trabalho, eu fiquei imaginando, meu Deus, se acontecesse isso comigo, né, como que eu ia lidar com isso? Porque você depender de alguém para tomar banho, ela que é muito vaidosa, você querer arrumar o cabelo, querer se maquiar, sei lá, é muito difícil. Então, é uma história... eu achei, assim, de muita superação, muito, muito forte, que a gente tira bastante lição dela, né? Não, ela é bem conhecida, né? Ela faz vários trabalhos, né? Tudo. Então, assim... E ela... Ai, desculpa, professora, eu te cortei. Não, pode falar também. E, assim, quando eu conheci, assim, ela é uma pessoa super de aventura. Ela adora viajar, a família sempre viaja, ela sempre tá junto. No acidente dela, somente ela, né, que aconteceu, quem se prejudicou mais foi somente ela, tinha mais 2 pessoas no carro. Então, ela estava no auge da carreira, ela tem um irmão gêmeo, o Alexandre, e, tipo, ia começar a vida, né, e de repente, pum, tipo, mudou a vida de ponta cabeça, né? E eu vejo, assim, que a mãe dela ainda não que ela não tenha superado, mas a Mirella sempre falou, mãe, eu sou feliz do jeito que eu sou. Eu aprendi a viver e eu agradeço tudo, né, por tudo que aconteceu. Ela
Tipo assim, né? Ela conseguiu se adaptar à vida dela, né? Eu conheci a Bárbara, que é uma menina cadeirante também, através da Mirella, e que não tem condições financeiras nenhuma, assim, né? Ela também, bem nova, ela sofreu acidente com 19 anos. Ela tem um filho de 4 anos agora. E eu sei que... E mesmo assim, é uma menina esforçada, que trabalha, ela vai atrás, ela dá amor e carinho pro filho, e é uma pessoa que não tem a vida financeira igual o da Mirella, sabe? Então, eu acho que, como a professora falou, é de cabeça para cabeça, e a gente tem que pensar no dia de amanhã, a gente não sabe o que pode acontecer daqui 5 minutos. E o psicológico da gente tem que estar preparado para tudo, né, professora? Exatamente, porque nós temos que ter reserva, tanto reserva física quanto reserva psicológica. O que é essa reserva? Você pega uma gripe, quem não tem reserva, a gripe derruba, tá? Aí você tá lá, tua vida é linda, maravilhosa, Estava tudo lindo e maravilhoso, e daí você se acidenta. Em nenhuma certidão de nascimento está escrito que você vai morrer do jeito que você está aí. Outro dia eu estava pensando, meu Deus, mas se eu ficar cega, se eu ficar surda, eu já tive amigas que perderam os dentes, todos os dentes da boca, do nada. E daí? Vai perder um dedo, vai perder um braço, vai perder uma perna, e daí? Então, o ser humano, é o que eu falo, tem pessoas na pandemia melhorando como pessoas, melhorando como seres humanos, e tem pessoas que estão piorando, que acham que a pandemia é uma guerra, não estão se curvando perante a vida, não estão tendo compaixão pelo outro, não estão se colocando no lugar do outro, só sabem reclamar. Cuidado, quem muito murmura, muita coisa acontece, tá? E infelizmente, ninguém tem aqui o carimbo na nossa testa que nós vamos viver eternamente. Eu vivi uma situação, eu tenho um irmão também que tem deficiência física, tenho uma sobrinha com síndrome de Down, eu tenho 3 primos cego total, tá? Então, mas nem por isso que eles não vivem e não tocam a vida deles. Então, nós temos que ter reserva. A vida é feita de altos e baixos. De altos e baixos. Nós temos que aprender a enfrentar. Desde que eu me conheço, eu sempre ouvi falar, o mundo está em crise. Está em crise, sempre esteve em crise. Às vezes pior, às vezes menor. Mas nem por isso que você vai deixar de pensar, de planejar. Eu vou esperar a pandemia para viver. Meu Deus, encontrei uma amiga esses dias que eu fiquei apavorada, o desânimo dela. Enquanto que a pandemia não passar, eu falei, amada, eu não. A vida continua. Não é porque tem dinheiro, é igual a minha sobrinha. Minha sobrinha tem síndrome de Down, claro, ela tem a mãe fica só com ela, a mãe não está mais trabalhando, tudo que ela precisa o pai dá, tá? Mas se não tivesse amor da família, não adianta. A minha cunhada acompanha minha sobrinha em tudo, meu irmão, o irmão que é mais velho, é diferente. E a Mirella, provavelmente, a família também apoia. Não adianta só dar o dinheiro.
Super, professora, eles estão lá, assim, agora na pandemia não, porque até a Mirella perdeu o pai dela faz umas 2 semanas por conta do Covid, o seu Rogério, e eu conheço a família da Mirella. Eles são maravilhosos, a dona Silvia é um amor, a mãe dela. Eles sempre estão ali. Eles jogam baralho, a Mirella, claro, com a cuidadora ali do lado. Eles são uma família, assim, que eles não deixam a Mirella em nenhum momento. Claro, ela tem esse suporte, né? Então, assim, é super legal isso. E como a senhora falou, a energia negativa das pessoas deixa a gente ir para baixo. Eu falo assim, pelo amor de Deus, vamos parar com isso daí, né? Já estamos nesse caos e ficar nessa energia negativa, bora para frente, Nós já tivemos em caos muito pior. Então, eu já falo, vamos para frente e o Covid que lute com a gente. Infelizmente, né, a culpa não é de ninguém que as pessoas estão morrendo. É um vírus que não tem controle, não existe controle. Infelizmente, eu tenho que falar isso para vocês. Não tem controle. Tá? Ele pode estar no ar, ele pode estar aqui na minha janela, ele pode me pegar a qualquer hora. Tá? Então, ele não tem. Né? Claro que a aglomeração piora e tal, mas não existe muito controle. Né? Então, já foi comprovado aí, que ninguém nem sabe que bicho é esse. Tá? Então, a gente tem que continuar vivendo, a gente tem que continuar se animando, tocar a vida para frente. Né? E outra coisa, sabe, tem gente que, pelo amor de Deus, é uma energia para baixo, o que é isso? Né? Bom, pessoal, muito bem. Mais alguma questão? Tem mais alguém para apresentar trabalho, que já são 9 horas, vamos lá. Tem mais alguém para apresentar? Prof, eu e o Nicolas vamos apresentar agora. Tá, Mariana e o Nicolas. Isso. Podem começar. Depois tem mais alguém ou não? Isadora apresentou o trabalho? A Isadora está aí? O nosso trabalho é sobre o relato de uma pessoa com deficiência intelectual. Pode começar, Fran? Pode. O nosso trabalho é sobre o relato de uma pessoa com deficiência intelectual na educação. A gente vai abordar um pouco sobre essa pessoa, sobre a educação que ela teve e métodos para melhorar essa educação. Um pouco sobre uma aluna com deficiência intelectual. No dia 3 de 9 de 1999, nasce mais uma menina. Para sua família, nasce a filha desejada e esperada. Longe, porém, do imaginário dessa família, emergia um futuro escolar inclusivo para a criança. Não há muito sobre ela porque não foi revelado o seu verdadeiro nome. Educação da pessoa com deficiência intelectual. Nesse slide, a gente vai abordar um pouco sobre o que falava sobre ela na notícia, né? Como ela passou os anos escolares. No começo, fala muito sobre ela ser muito eficiente e esforçada nos estudos. Então, ela sempre mantinha o prazo e fazia as atividades. Mesmo quando ela não conseguia acompanhar seus colegas, ela ficava meio frustrada, mas sempre entregava as atividades. Era uma aluna esforçada. Mas a socialização sempre foi muito ruim, digamos assim, por conta dela se mostrar uma pessoa muito agressiva. Então, ela tinha vários momentos de mau humor, regressão comportamental e agressividade durante todo o período de escolarização, fazendo
com que ela fosse uma pessoa mais excluída também. Ela, com alguns momentos, se escondia embaixo da mesa, sem interesse pelas atividades escolares, e o que ela mais se interessava era pela literatura infantil. Então, ela prestava muita atenção nas histórias e participava bastante na hora da interpretação. E ela também gostava das brincadeiras, como desenhar, pintar, brincar de casinha, entre outras coisas. Ela mostrou um grande avanço, assim, na montagem de quebra-cabeça e encontrar pares iguais em jogos de memória. E ela só gostava e mantinha por perto aqueles colegas que demonstravam carinho por ela. Os outros, ela era mais agressiva. Ela mostrou grande dificuldade em memorizar o alfabeto e os números naturais. Porém, ao passar do tempo, a sua socialização havia tido uma evolução. Então, na notícia, né, diz que ela melhorou bastante a percepção sobre si mesma, convívio com os colegas ao passar do ano, e os professores também foram mudando a sua percepção e a sua metodologia, né, para favorecer o ensino para essa menina. E então, aos passar dos anos, ela se tornou uma aluna que visitava frequentemente a biblioteca da escola, mesmo sabendo que não memorizava bem o alfabeto e que o seu processo de alfabetização era contínuo. Sobre a deficiência intelectual, caracteriza-se por importantes limitações, tanto no funcionamento intelectual quanto no comportamento adaptativo, expresso nas habilidades conceituais, sociais e práticas. Indivíduos com deficiência intelectual apresentam um funcionamento intelectual significativamente inferior à média. O que fazer para proporcionar uma educação melhor para esses alunos? É muito importante fornecer uma educação de qualidade a essas pessoas. Para isso, deveria existir uma escola com métodos específicos para que esses alunos com deficiência intelectual tivessem um ensino de qualidade. É necessário uma abordagem diferente para a aprendizagem desses alunos e é necessário professores com formações específicas na área. Mas também é essencial a inclusão desses alunos em ensino regular com a escola habilitada ao aluno com professores preparados para receberem e educar esses alunos. Essas são as referências de onde a gente leu um pouco sobre a deficiência intelectual e também aonde a gente achou o relato da menina. Ok. Alguém quer fazer alguma pergunta ao grupo? Alguma questão? Não? Então, estava bem bom o trabalho. A única coisa é evitar a leitura, tá? Sempre procurar explicar, tá bom? Mas ficou bem bom o trabalho. Ok? Sobre deficiência intelectual, eu já havia, né, dado aula para vocês e tal. Ai, Nicolas, lá vem ele com as bobiças dele. Bom, quem mais? Tem mais algum grupo para apresentar? Tem eu e a Luana, professora. Era isso que eu estava procurando aqui. Então, pode apresentar, sem problemas. E ai de quem está saindo da aula, eu vou descontar nota, hein? Que é isso? Pode começar. Tá, só um pouquinho. A Isadora, cadê a Isadora? Sim. Bom, vai ficar sem nota. Bom, todo mundo tirou um até agora, só falta vocês duas. Vou desligar aqui.
O trabalho é eu e a Thaís, Luana Padoviano e Thaís Letícia. É isso. Fale mais perto do microfone, tá bom? Tá me escutando agora? Uma das primeiras perguntas que a gente fez para Ana Lídia foi, na sua experiência, houve apoio por parte da escola ou locais de trabalho? Só um pouquinho. Pai. Na sua experiência, houve apoio por parte da escola ou locais de trabalho em relação ao estado físico do PCD? A resposta dela foi assim: houve sim, na época eu estudava e a sala de aula ficava no primeiro andar do colégio. Como depois da cirurgia eu não podia subir os degraus para chegar na sala, a diretoria transferiu os alunos para uma sala no térreo para facilitar o meu acesso à sala de aula. Então, a gente percebe que teve uma preocupação da escola em relação a isso. A segunda pergunta foi: o que você considera de maior peso em relação à acessibilidade e inclusão? Ela respondeu: a minha deficiência hoje não me impede de subir escadas, desviar de obstáculos, mas tenho amigos e familiares que têm uma necessidade maior, onde um corrimão, uma rampa, um elevador permite ser um cidadão com direito de ir e vir. Então, a gente percebe ainda que na nossa sociedade existe falta de acessibilidade em vários lugares, né? Isso é recorrente, não é uma coisa que ficou para trás. Na verdade, ela é bem e muito, muito recente. A gente chegou a perguntar que tipos de preconceito ela presenciou por ser PCD, e ela também disse que, assim, ela percebeu que ela recebia mais comentários preconceituosos, coisas maldosas de pessoas que não conhecem muito sobre pessoas que têm deficiência física. E que, assim, todos os PCDs têm dificuldades e eles se esforçam para se adaptar à sociedade, que na maior parte das vezes as pessoas não têm nenhuma deficiência, só que ela não percebe que a sociedade, como que eu posso dizer, se esforça o suficiente para chamar essas pessoas PCDs para junto, sabe? E ela diz que, assim, não é porque somos cadeirantes, cegos, surdos, que não podemos ou não queremos frequentar bares, baladas, shows, teatros ou shoppings. Precisamos aprender a tratar o outro como gostaríamos de ser tratados. E daí ela fala muito sobre a empatia, que ela começou a pensar assim: eu não vou aceitar algo que não me favoreça, porque se fosse com meu filho eu ia querer que ele tivesse as melhores condições do mundo para ele poder estudar, para ele poder ir trabalhar. E foi isso que ela falou em questão aos preconceitos que ela presenciou. Essa Ana Lídia, ela trabalha comigo e ela tem, tipo, uns 26 anos, mais ou menos. E ela me contou que o caso dela foi que quando ela era criança, ela por uns 5, 6 anos, ela estava brincando, pular corda na escola. E aí ela chegou a cair, mas ela não sentiu na hora, assim. Eu não sei se é porque a criança não queria falar para a mãe, mas ela falou que ela não sentiu tanta dor, assim, tanto incômodo. E aí ela ficou vários dias andando com a perna machucada. E aconteceu que, no caso, quando ela foi falar para a mãe dela e foram correr atrás de fazer cirurgia para ela voltar a andar normal, tinha desgastado bastante, acho que o ligamento, alguma coisa assim. Então, acontece que ela, hoje em dia, uma perna dela ficou um pouco maior do que a outra, então ela anda meio mancando. E daí ela me disse isso, que se tivesse mais atenção, tipo, se ela voltasse no tempo, ela iria correr atrás disso, mas isso não afetou tanto a vida dela, porque hoje em dia ela se considera uma pessoa feliz. Gente, tá tendo uns fogos aqui, eu não sei o que é comemoração, mas é isso. Pode passar ali. E foi isso.
E ela usa cadeira de rodas ou só ela caminha ou não, Thaís? Ela caminha, ela anda bem. O problema dela é que ela não tem, como que eu posso dizer, ela não consegue apoiar nas duas pernas, ela fica sempre apoiada em uma delas, entende? Mas Então, ela usa cadeira de roda sempre ou ela usa andador? O que ela usa? Não, ela consegue andar sem esses apoios. Mas daí, por ela ter uma das pernas um pouco, ligeiramente maior que a outra, ela se enquadra no PCD, porque ela ocupa a vaga de PCD lá onde eu trabalho. Mas ali ela está sentada na cadeira de roda, né? Ah, não, a foto era uma foto aleatória que ela não quis tirar uma foto pra gente. É isso que eu queria ver. Então, é isso que eu não estava entendendo. Tá. Tá bom. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta ao grupo? Não? Então, tem mais alguém para apresentar o trabalho? Então, assim, na próxima aula é aula normal, no dia 18 é a apresentação do livro. Agora eu gostaria que vocês falassem o que vocês acharam dos trabalhos, o que vocês aprenderam, dessem a opinião de vocês aí sobre os trabalhos de hoje. Podem falar. Quem vai comentar? Eu achei todos bons, professora. Ok, quem mais? O que você aprendeu, o que você achou, se você tem alguma sugestão, podem falar. Eu achei todos muito bom também, professora. Achei que foi bem variado, assim, o tema de cada um. Quem mais? Eu achei bem bacana também o trabalho de todo mundo, no geral, professora, tanto nos slides quanto ao conteúdo, eu achei bem bacana. E o que eu aprendi com esse trabalho, com os demais, foi que sempre, né, a gente tem que se colocar no lugar das pessoas, imaginar como seria a minha vida se eu fosse daquele jeito. No geral, se a gente se colocar assim, pensar dessa forma, acho que a gente consegue construir uma coisa bem bacana. Tanto como quando a gente for professor, e no geral, né, acho que inclusão é não só com o professor, mas como na vida da gente, né? Bem isso. Quem mais? Então, nós sempre temos que pensar, né, na história de vida, o que foi feito, o que pode ser feito. Então, claro, né, lá atrás as pessoas sofriam bem mais em relação à inclusão do que agora. Não que nós não tenhamos aí problemas em relação à inclusão, mas já tivemos aí um bom avanço. Tá ok, pessoal? Então, no geral, eu achei inspirador conhecer as histórias das pessoas aí de superação, né, Nicolas? Então, pessoal, muito obrigada, bom final de semana para vocês, até a próxima aula. Eu vou interromper aqui e pensar que nós temos aí um grande compromisso em relação à questão da inclusão. Tchau, professora. Tchau, menina.